Olá pessoal, boa noite, paz a todos. É muito bom a gente estar mais uma vez aqui juntos para esses 15 minutos. Eu convido você então a abrir seu coração durante esses poucos instantes para Deus falar no seu coração, Deus trabalhar na sua vida, de alguma forma Deus trazer um pouco do entendimento das coisas do reino para o seu coração. Que isso promova então alegria, que isso promova paz, que isso promova esperança na sua vida. Eu quero hoje compartilhar aqui com vocês um texto que Paulo escreveu aos Gálatas, e é um contexto onde ele está falando a respeito de ajudar os outros, de fazer o bem para as outras pessoas. E eu separei aqui apenas o versículo 9 do capítulo 6, onde ele traz uma expressão muito interessante. Ele está falando realmente sobre essa disposição que a igreja, o povo de Deus, deveria ter de ajudar as outras pessoas, e ele diz assim, no versículo 9, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, e não se não desanimarmos. É interessante ele falar isso, é interessante ele colocar isso dessa forma, apresentar para nós um pouco dessa verdade, porque normalmente quando a gente pensa em fazer o bem, é difícil a gente desassociar a ideia de colher o bem. É difícil a gente pensar, e esse é um grande exercício para nós, em fazer o bem, pelo outro e não por nós. Fazer o bem simplesmente pensando nas outras pessoas. Muitas vezes nós fazemos imaginando que nós estamos movendo algo e isso de alguma forma nos trará um benefício. Nós sabemos que Deus está olhando todas as coisas, Deus está vendo tudo aquilo que nós fazemos, então é difícil a gente realizar o bem ou fazer o bem sem pensar em nós. E esse então talvez seja o grande desafio na hora que a gente se propõe, na hora que a gente deseja, na hora que a gente realmente se empenha em fazer o bem. É difícil a gente então desassociar da ideia da colheita, da ideia de receber algo em troca. Existe realmente uma dificuldade. Quando nós estamos fazendo bem, é normal pessoas às vezes pensarem, para quem que eu vou fazer o bem? Quem que merece, de certa forma, o bem que eu vou fazer, aquilo que eu vou, de alguma forma, doar, que eu vou entregar para alguém? Não é só uma questão financeira, mas é uma questão de disposição, realmente. Quem é o merecedor daquilo? Às vezes nós pensamos isso quando nós estamos andando pela rua e julgamos as pessoas, aqueles que merecem, aqueles que não merecem, aqueles que devem então receber algo, aqueles que não devem receber algo. Fazemos isso com as pessoas que estão próximas de nós e julgamos então muito pelo merecimento, se a pessoa realmente deve ser o alvo do meu benefício, daquilo que eu estou me propondo a fazer, seja questão financeira, seja questão de um tempo, seja questão de um auxílio, de alguma forma, nós avaliamos as pessoas. E quando nós fazemos isso, nós, de certa forma, nos colocamos na forma de juiz, na maneira de juiz. Nós, então, queremos que a pessoa tenha um mérito, que a pessoa tenha um porquê para receber o meu bem. Ou seja, não é mais a pessoa, sou eu. Eu estou fazendo bem, mas eu estou olhando para mim mesmo, porque afinal eu estou valorizando tanto aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu vou entregar, aquilo que de alguma forma eu vou passar para alguém, que então eu fico pensando, alguém merece? Essa pessoa realmente é digna daquilo que eu estou fazendo? Às vezes nós fazemos esperando uma gratidão, e quantas pessoas desistem de fazer o bem por causa dos outros serem ingratos. A pessoa traz o discurso, eu não vou fazer mais o bem porque as pessoas não reconhecem que eu estou fazendo o bem. Ou seja, se eu faço isso, eu ainda sou o alvo daquilo que eu estou fazendo de bem, porque eu fiz a minha parte, mas como os outros não fizeram, então a minha parte não foi válida, a minha parte não foi reconhecida, a minha parte não foi honrada, e nós buscamos muitas vezes o reconhecimento. Nós queremos o reconhecimento. E quando fazemos isso por reconhecimento, entende, nós estamos fazendo por nós. A própria palavra de Deus fala a respeito de dar esmolas e diz, não deixe uma mão ver o que a outra mão faz, no sentido de realmente não ficar contando aquilo que está fazendo. Não toque trombeta quando você der as suas esmolas, ou seja, não busque um reconhecimento dos outros, porque se assim você fizer, de alguma forma você já está recebendo algo por aquilo, e então perde o valor, porque você fez por você.
é comum nós vermos pessoas na internet dizendo que estão fazendo isso para divulgar o bem, para estimular os outros às boas obras e fazer questão de ficar colocando, postando aquilo que faz pelos outros. Quando na verdade quem ganha o like é ela, quando na verdade quem ganha o seguidor é ela, quando na verdade quem é engrandecido é ela. Existe um limite muito tênue para a gente considerar isso. Quando que efetivamente eu estou fazendo bem, pensando no outro, sem olhar realmente para mim, sem olhar para o alvo, que sou eu muitas vezes, mas sim olhar para o outro. Quando nós pensamos na graça de Deus, esse conceito tão forte do nosso relacionamento com Deus traz para nós a ideia do não merecimento, porque aquilo que Deus faz para nós não é porque a gente merece, não é por um mérito, não é porque eu conquistei, não é porque eu fui bonzinho. Deus faz por amor, Deus faz por misericórdia. Esse relacionamento de graça, então, esse conceito, esse valor de graça precisa estar mais presente nas nossas histórias, mais presente até mesmo quando a gente faz o bem, quando a gente se propõe a fazer o bem. Não é por mérito, não é porque eu sei que aquela pessoa não vai gastar o dinheiro de uma forma errada, não é porque, bom, aquela pessoa está se esforçando, então eu vou ajudar. Não, a ideia não é essa, né? A ideia não é eu trazer isso como um juízo para mim. De fato que a gente não consegue ajudar todas as pessoas, a gente não consegue realmente estender a mão para todas as pessoas, mas temos que ter um cuidado para não pensar então nesse bem que nós fazemos simplesmente contando com a colheita, simplesmente contando que eu estou semeando e eu vou colher rápido, e eu vou colher imediatamente, eu vou colher instantaneamente, ou seja, eu estou fazendo isso por aquilo que eu vou receber em troca. Existe sim uma semeadura quando nós fazemos isso. E a palavra de Deus não pode se negar, e a lei da semeadura ela é universal. A lei que diz que tudo aquilo que o homem planta, ele colhe, é universal. Mas quando eu penso em fazer o bem, devo julgar, devo considerar o que me move realmente a fazer o bem. Porque isso, sim, é o que eu estou plantando. Não é simplesmente a ação, mas é a motivação, é o porquê. E ainda o texto que nós lemos aqui diz para nós claramente, não nos cansemos de fazer o bem, deixando claro para nós que existe uma exaustão no fazer o bem, que existe talvez um desgaste em fazer o bem. Existe uma ação, não necessariamente com uma reação. Diz aqui, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então aqui o texto fala realmente da colheita, fala também da colheita, mas diz que é no tempo próprio. E aí então eu posso dizer para você que essa colheita é diferente do que aquilo que a gente imagina. Essa colheita não é a colheita que nós pensamos, não é a colheita que muitas vezes nós planejamos, não é a colheita que nós almejamos, mas é dado segundo a medida de Deus, segundo o padrão de Deus, segundo a proporção de Deus. Não é baseado naquilo que eu acho certo, ou aquilo que eu acho que eu mereço por eu ter feito o bem. É dado segundo aquilo que Deus olha, como Deus avalia, como Deus julga essa situação. Quantos de nós, então, nesse desejo de fazer o bem, fomos chamados, então, a uma condição melhor para fazer bem para outras pessoas, para muito mais pessoas? Quantas vezes nós passamos por isso? Quantas vezes nós experimentamos isso? A palavra de Deus, quando fala ser fiel no pouco, e eu lhe colocarei sobre o muito, mostra a ideia de uma experiência que nós temos com aquilo que é o nosso limite, para que o nosso limite então seja alargado e a gente possa então continuar fazendo bem a outras pessoas. Nós podemos fazer isso. Talvez a nossa colheita não esteja relacionado a um benefício para nós, mas um benefício para mais pessoas, para outras pessoas. Ou seja, fazer o bem, sim, é uma semeadura, mas a colheita talvez não seja eu beneficiado, mas seja beneficiado outros, numa condição melhor, numa condição diferenciada, como um canal de bênção maior para que outras pessoas sejam alcançadas. E se a minha alegria realmente estiver em doar, e se a minha alegria realmente estiver em fazer o bem, imagine o quanto
o quanto nós seremos mais felizes, o quanto nós teremos mais alegria, porque poderemos fazer muito mais, porque poderemos influenciar a vida de outras pessoas, porque poderemos alcançar outras vidas. Então pense realmente, pense no fazer o bem. Não pense quem merece. Não é essa a questão. Pense em fazer. Pense em se dar. Pense em amar. Pense em doar. Não imagine o que você vai receber em troca. Não pode ser esse o objetivo. Não pode ser essa a razão. Deus espera que a gente seja doador, como Ele também é. Amém? Vamos orar juntos? Feche seus olhos. Senhor Deus, nós somos gratos. Gratos a Deus porque aquilo que o Senhor fez por nós não foi por merecimento, foi por amor. E o Senhor nos deixou, Pai, nessa terra com oportunidades de fazer o bem. Nós podemos abençoar pessoas ao nosso redor de várias formas. E não queremos, ó Deus, julgar as pessoas, não queremos avaliar as pessoas, não queremos filtrar o bem que nós fazemos, mas queremos fazer, ó Deus, sem pensar no merecimento, porque somos falhos no nosso juízo, porque erramos quando fazemos isso, e retemos também quando fazemos dessa forma. Portanto, Deus, nós não queremos pensar no mérito do outro, não queremos pensar no reconhecimento, na gratidão, não queremos pensar na colheita. Queremos simplesmente semear. Que o Senhor nos ajude, Deus, a ter esse coração, de simplesmente estar disposto a fazer o bem. Tua palavra fala sim da colheita, mas não pode ser esse o nosso objetivo. Ao dizer que seria num tempo oportuno, ao dizer que nós colheríamos se a gente não desfalecesse, mostra para nós que não é no nosso tempo. E para falar a verdade, Deus, entendemos que não é da nossa forma, não é do nosso modelo. Então nos ajuda, Deus, a sermos doadores, seja do tempo, seja do valor, seja do amor, seja do auxílio, do que for, que possamos ser um canal de bênção, que possamos ser instrumentos do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, sustente você nessa jornada de doação, de semear, em nome de Jesus.